Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa live. Oi, Ju! Oiê, tá boa? Tudo bom? Tudo bom, e Tô você? só Tudo bom. Deixa eu botar um filtro aqui, né? Pra ficar Pra mais gente ficar linda, bonitinha. né? Também acho que a gente merece. Essa cara de acabada aqui que eu tô. De fim de dia, E aí deu certo, né? Pra entrar ah, tranquilo. foi ótimo. Agora, debutei. Que bom, agora você vai pegar gosto pela coisa. Eu fazia tempo que eu não fazia live. Na época da pandemia, o ano passado, eu fiz bastante. Então, tipo, a cada 15 dias eu tava fazendo live, assim, pra tirar dúvida das mães, né? E E super era bom, o ajuda, né? pessoal gostava. Super Então. ajuda. Às vezes não tem contato com o pediatra, então tira as duvidazinhas mais básicas. Exatamente. Aí, quando precisa, procura ajuda, né? Ah, é. Ó, já entrou o pessoal aí. Aqui eu recebi algumas perguntas, mas acho que você recebeu mais do que eu. Eu Aquelas lá que anotei você me aqui e mandou. fomos agrupando as coisas para ir falando junto. Uhum. Não, beleza. O pessoal que entrou, quem quiser ir mandando as dúvidas, a gente já vai tirando também, aqui ao vivo. Ó, Boa eu vou noite. começar com uma aqui, ó, que é a básica, né? Que a Juliana perguntou. Normalmente, em quanto tempo o bebê começa a falar? Essa aí é a base, e eu acho que a gente tem que começar a pensar no teste da orelhinha, né? Então, assim, Ah, é. nasceu, precisa fazer o teste da orelhinha. E é legal falar para todo mundo que é um teste é, na lei, né? Então, todas as crianças têm o direito por lei de estar fazendo. E para Uhum. conseguir falar, eu preciso escutar. Então, começa a falar as primeiras palavrinhas respondendo a pergunta com 1 ano. Mas para eu chegar lá naquele 1 ano e conseguir começar a falar, eu preciso ter todo um estímulo de linguagem adequado para eu conseguir falar. Então, Uhum. é um processo, né? E não é só falar. Tem toda a parte motora, toda a parte cognitiva, toda a parte de... É um todo, que é por isso que a gente fica tão chateado de todo mundo ficar tanto no celular, né? Na verdade, é um desenvolvimento neurológico, né? Antes da criança falar, né, ela precisa aprender, né, a balbuciar, ela precisa aprender a rolar, ela precisa aprender a sentar. Então, que no final termina com a fala, né? Então, e Exato. outras coisas. Por isso que é importante as consultas de rotina, porque nessas consultas a gente já consegue identificar quando tem algum atraso, né? Exato. E aí a gente começa a investigar, né? Então, por que será que está atrasando? Por que será que essa criança não está se comunicando bem? Porque a comunicação não é só fala, né? Eu falo De isso para jeito as mães, nenhum. é uma troca, né? Não Uhum. adianta a mãe falar, dar um comando, a criança ignorar solenemente, deixar por isso mesmo. Então, precisa do olho no olho, que é o que a gente vai exercitar com o bebê, né? E para a gente poder ir estimulando de várias maneiras para o desenvolvimento da criança como um todo, para a criança aprender a falar direitinho. A gente, assim, nasceu, começou a chorar, o choro é a primeira forma de comunicação, né? Tanto que a gente começa a Isso. conseguir entender o bebê depois de um tempinho, se ele tá com fome, se ele tá com dor. E ele é muito inteligente, ele também vai aprendendo o que, que ele tem que fazer. Então, tem crianças pequenas Uhum. que são bem manhosas, mas não é manhosa, é inteligente, né? Eles sabem que se eles É fizerem aquilo, verdade. eles vão ter um retorno. Então, assim, e se a gente estimular certo e o bebê tiver a parte neurológica boa, a parte de estimulação boa, vai evoluir. Agora, se não tiver, se alguma coisa tiver errado, a gente consegue pegar pelos marcos, né? Então, assim, é legal os pais saberem o que, Uhum. que cada. Por isso que tem que passar no pediatra mesmo, né? Então, assim, nasceu, tem que fazer tal coisa. Com 3 meses tem que fazer outra. Com 5 tem que fazer outra. Chegou lá com 9 e ainda não faz o que tinha que fazer com 5, opa, não tá legal. Então, a orientação é muito importante, né?
Para a gente saber o que está alterado, a gente precisa saber primeiro o que é o esperado, né, para aquela idade. Né? E essa é uma dúvida comum, então a gente vai orientando durante as consultas. Se não tá, vamos estimular um pouco mais. Como que vai estimular? A importância do contato, né, da mãe com o bebê, dos pais com o bebê, né? Mesmo o bebê pequenininho que ainda não enxerga muito, aquele contato com a mãe, o olho no olho, a conversa, isso tudo é importante, né, para levar depois à comunicação. Está caindo aqui. Ju? Esperar ela voltar. Vamos vendo aqui. E caiu. Deixa eu chamar ela de novo. Caiu, a Ju caiu, mas vai voltar. Voltando. Coisinhas da internet. Vamos voltar nosso filtro bonito. Aí, ó. Acontece, vamos lá. Né? Então, assim, a importância da comunicação da mãe mesmo com o bebê, né? Então, isso tudo é importante. Adorei seu filtro brilhoso. Tô chique. E a mãe é uma pessoa que ela muitas vezes ela consegue compreender muito o que está acontecendo, né? Então, assim, quando a mãe suspeita de alguma coisa, é preciso investigar. Porque, assim, depois que nasce o neném, é aquele monte de palpite, né? Dá isso, tira aquilo, faz aquilo. Mas, assim, a mãe que tá ali com o bebê todo dia, que consegue realmente estar disponível para o bebê, né? Não assim, ela tá no celular dela e o bebê no tablet dele. Ela tá realmente com o bebê olhando, estudando, querendo entender esse desenvolvimento. Eu falo assim, o quão importantes são os 2 primeiros anos. Essa conexão da mãe com o bebê, porque é isso que vai fazer a mãe aprender a lidar com esse bebê, né? Eu falo, as mães sabem tudo dos filhos, entendeu? Então eu falo, às vezes aquela mãe que tá na primeira semana, eu falo, espera que daqui 2 semanas você já vai estar sabendo o que é cada chorinho, já sabe o que o seu bebê tá querendo. Mas como que eu vou saber? Eu falei, você vai saber. Confia no seu instinto, que você vai saber o que fazer. E realmente é isso, né? Eu falo, quando a gente se forma, a gente tem muita teoria. Mas na hora que a gente se torna mãe, até um monte de coisa que era teoria muda, né? Porque a gente começa a fazer erro e acerto também. A gente erra bastante para aprender. Muito! A gente erra. E tem que aproveitar os erros. Eu falo, ao invés de se culpar, a gente tem que se responsabilizar. Se você errou, você se responsabiliza em acertar da próxima vez, né? Então, assim, é intuitivo praticamente a maternidade, né? Por isso que a gente tem que escutar o nosso bebê. Tem muitas perguntas assim, quando eu começo a estimular? Ela começa a estimular dentro da barriga. Começa a fazer carinho dentro da barriga. Seu bebê, ele já escuta com 5 meses de gravidez. Então, tá lá, faz carinho. O pai fala, a avó fala, alguém fala. E na hora que nasceu, a partir do momento que nasceu, é beijo, abraço, contato físico e fala. E comunicação. O bebê precisa se sentir seguro, né? E aí, a partir daí, é o que você disse. Confia no seu instinto e vai. E aprende um pouquinho da parte teórica, que é bom também pra gente não deixar passar algumas coisas, né? Então, é bom você ter conhecimento, né? Que é o que eu tô sempre falando aqui para as mães. Busca conhecimento, ao invés de ficar ouvindo palpite, sabe? Busca conhecimento. Eu falo, muitas orientações que eu dou aqui, às vezes não vai servir para algumas mães e tá tudo certo, entendeu? Exato. A mãe tem que ter aquele feeling para saber o que vai ser bom para ela. Então, assim, aqui a gente dá orientações gerais, né, da nossa profissão, da nossa especialidade, mas é aquela mãe que vai saber o que vai funcionar ou não para o bebê dela, né? Mas precisa ter conhecimento, precisa correr atrás, não pode deixar passar muito tempo, não, para não ter prejuízos para a qualidade de vida dessa criança. Isso, e né? Tipo assim, ó... Pode falar. Não, pode falar. Não, eu falo, com a pandemia, a gente está observando um atraso muito grande de falha em linguagem das crianças agora no consultório.
E assim, os pais, se a criança não anda até 1 ano e meio, 1 ano e 6, todo mundo já fica, por que que não tá andando? Agora a criança tá chegando pra gente com 2 anos e meio, 3, sem falar nada, não tá legal, não é assim. As coisas elas precisam acontecer antes. Então, vamos perceber o que tá acontecendo, porque falar é importante também, né? Eu não vou deixar lá pra frente para ver o que acontece. Então, a pandemia, pelo menos no consultório, no centro de reabilitação, né, a gente percebe que as crianças estão chegando com bastante dificuldade, principalmente as mais novinhas, 2 anos e pouco, 3 anos, que foi quem pegou o pior período, vamos dizer assim, de desenvolvimento, né? Da Saiu da pandemia. escola com 1 ano e meio e tá voltando agora. E ficou dentro de casa, não tinha contato com criança, não tinha só uso excessivo de telas. Né? Então, isso realmente acontece. Era isso que eu ia falar mesmo, né? Hoje mesmo peguei criança que, tipo, veio com 1 ano, criança de 1 aninho, chegou aqui hoje com 2 anos e 2 meses. Eu falei, peraí, você perdeu as principais consultas, né? Onde a gente identifica essa parte da fala, né? Pô, por que a criança não está se comunicando? Tanto que hoje a gente encaminha para a fono mais cedo, né? O que antes das telas a gente esperava, né? Falava, não, vamos esperar entrar na escola, dar o tempo da criança, a criança entrava na escola, desembestava a falar. Agora não, agora a gente já tem que ficar atento por causa do uso excessivo de telas, da falta de interação dos pais, porque nós pais, nós adultos, estamos com o uso excessivo de telas também, entendeu? Então tem que ser uma coisa que tem que estar sempre ligado nisso. E na criança já dá dano neurológico, entendeu? Além desses outros transtornos, né, uma das causas mais comuns agora de transtorno da fala, atraso da fala, é o uso excessivo de telas. Até pela falta de estimulação, né? É via de mão única, né? A criança não tem aquela troca com os pais, né? Que isso é muito importante para o desenvolvimento da criança. Sabe ir para tudo quanto é lugar. Só que para eu desenvolver um controle de pegar, eu preciso trabalhar o pegar. Então eu preciso estar lá com 2 meses e ter um chocalho na minha mão para eu ficar chacoalhando. Para depois eu entender que eu tenho que pegar esse chocalho e pôr na minha boca. Para depois eu entender que eu tenho que sentar, que antes eu tenho que rolar. Então, assim, eu tenho que ter um desenvolvimento motor legal para eu conseguir depois ter uma destreza de fala e lá no final ter uma destreza de escrita. Então, assim, como é que eu vou escrever se eu não sei colocar roupa? Ninguém sabe amarrar mais tênis. E hoje em dia, né, eu achei muito bom aquele post que você pôs sobre autonomia. Tá travando. Aquele post que você botou sobre autonomia. Tá travando. Tá travando. Sobre a autonomia, que justamente isso, os pais hoje estão muito em cima das crianças, as crianças não estão tendo autonomia para se desenvolver, né? Então precisa dar mais autonomia para as crianças. Precisa deixar o tempo da criança, né? É muito mais rápido eu enfiar a roupa na criança. Claro que é. É muito mais rápido eu dar banho na criança. Então tudo tá tendo que ser. As crianças não sabem. Aí você fala assim, criança de 5 anos, o que eles fazem sozinho? Ah, ele sabe fazer um monte de coisa, mas eu prefiro fazer por ele. Não, mas não é assim. Né? Com 5 anos ele já tem que saber fazer tudo sozinho. Por quê? Imagina, toda essa coordenação motora aí é aprendida. Eu não vou saber pegar no lápis se eu não souber pular para frente. Não tem jeito. Eu preciso saber subir degrau, descer degrau, pular corda. Então, assim, uma coisa tá alinhada na outra. E a hora que os pais entenderem que a gente tem que brincar com a criança, tem que botar no ar livre mesmo.
E tá travando bastante. Tá travando, Ju. Oi, amor. Voltou. Voltou? Tá travando bastante. Voltou. Mas tá travando ainda, Ju. Mas Aí. aqui, eu tô no 4G. Eu acho que é o seu. Eu tô no 4G, Eu acho que é o... nem entrei no Wi-Fi em casa para não ter problema. Será que não é melhor o Wi-Fi? Será? Tá travando bastante. Na hora que você tava falando, tava cortando bastante. Para. Vamos ver. Tá no Wi-Fi agora. Vamos ver. Vamos ver se vai melhor. Vamos ver. Uma das dúvidas que chegou aqui para mim também é isso. Dicas para o desenvolvimento. Criança de 3, 4 meses, como estimular. Né? Já estimula desde bebê? Sim, já estimula desde bebê. Desde pequenininho. Desde pequenininho. Lá no centro de reabilitação tem o RAP, né? Que é a rede de apoio precoce. Então, assim, a fala da físio é deixa no chão, né? Ai, tá travando. Tá travando ainda. Você quer que eu te chame? Ó, teve uma que mandou aqui. Doutora, meu menino vai fazer 3 anos e ainda não fala. Corre para fono. Né? Precisa investigar. Precisa correr atrás. Porque 3 anos já... Com 3 anos já tinha que estar falando uma fala que já todo mundo consegue entender, né? Pode trocar algumas letras ainda, mas já tem que estar se comunicando bem. O Marco está com a fala inteligível, Aí chegou, uma das perguntas antes foi em relação ao uso do andador. Por que você é contra? Explica aí por que você é contra. Não sou eu que sou contra. A sociedade inteira de pediatria... a Sociedade Brasileira de Ortopedia, a Sociedade Brasileira de Fisioterapia, porque o andador não traz benefício nenhum. Eu falo para as mães, quando as mães perguntam, eu falo, você vai comprar? Nem compra, porque você vai gastar dinheiro à toa. O andador, ele atrapalha... Vai fazer eu mudar aqui pro laptop. O que eu tenho que fazer agora? Eu saio e entro? Ixi, mas pro laptop eu não sei. Acho que você tem que instalar um programa, que eu não sei se tem como fazer live pelo laptop. Não dá pra fazer. Não. Hã? Então tá. Mas por que a internet tá ruim? Não sei. Não, tá igual. O que eu tô ouvindo não. Ele falou que lá fora tá tudo bem. Está tudo bem, vai, vamos seguir do jeito que... Leva teu celular lá pra fora, então. Eu vou lá com eles. Fica perto da base. Tô na base, eu tô no lugar que tem a base. Agora deu uma melhorada, mas tá travando. Então, do andador ainda, gente. Na verdade, além de atrapalhar o desenvolvimento, é muito perigoso. Eu sempre falo para as mães, coloca lá no Google acidentes com andador. E vocês vão ver o tanto de coisa que tem. Com certeza a mãe vai desistir de comprar depois que ver algum vídeo desse. Ele não é legal mesmo. E aí tem uma outra que fala até quantos anos a criança pode andar sem apoio?
Que ela tem que começar a andar bonitinho, certinho. O prazo máximo até 1 ano e 4 meses. Dá pra gente esperar para andar sem apoio. Uma outra é... Passou disso, já tá atrasado. A criança tá tão eufórica que ela fica agressiva com outros colegas. E tem várias de birra, de manha, que a criança, quanto mais birra faz, mais a mãe não tem o controle, o que fazer? A primeira coisa, a mãe, na verdade, a mãe tem que, eu falo que não é nem ter o controle, mas assim, tem que mostrar quem é que manda em casa, tá? A birra nada mais é do que o cérebro primitivo, o emocional da criança agindo, tá? A gente faz birra também, entendeu? Eu falo, ninguém gosta de ouvir, né? Chega direto, quando é conta, essa aqui, ó. Como lidar com as birras? Se não for do jeito dele, faz birra. Que é tudo na hora dele, né? A Natália perguntou. Eu falei, então, ninguém gosta de ouvir não, só que a gente é adulta, a gente já sabe lidar com isso. Tá? Então, você tem que ensinar a criança a lidar com isso. Essa é a função dos adultos. A gente tem que ensinar a criança a lidar com o sentimento dela. Tá? Então, você tem que ser uma autoridade. Não precisa de autoritarismo, mas você tem que mostrar e tem que ensinar. A principal coisa, tá dando chilique, primeiro acalma, para depois dar o sermão. Não adianta você ficar brava, ficar gritando, ficar dando sermão enquanto a criança está na crise. Então, primeiro de tudo, acalmar a criança e depois conversar. Mau comportamento tem que ter uma consequência, tá? Não é nem o negócio do castigo, né? Que hoje em dia o pessoal não fala muito mais sobre castigo. Mas a gente tem que ensinar a criança que toda ação tem uma consequência, entendeu? Ele não pode pegar o seu brinquedo, jogar e ficar por isso mesmo, entendeu? Então tem que ver, quebrou o brinquedo, você vai dar outro? Não, ele tem que aprender a ficar sem o brinquedo que foi ele que quebrou. Então tem que ensinar a criança isso, que toda ação tem uma consequência. Se ele não tomar banho, ele vai ficar sujo. De que se ele jogar os negócios longe, vai quebrar, ele vai ficar sem. Então, assim, é isso que tem que ensinar com a criança. Eu sei que cansa, né? Eu falo para as mães, dá vontade de jogar pela janela, né? Ainda bem que não passa da vontade. Mas é 1000 vezes, milhões de vezes repetindo a mesma coisa. Tá? Até a criança aprender a lidar com aquele tipo de sentimento. Na escola, os professores são autoridades lá. Tá? Então, eles têm que fazer valer a autoridade. O que eu estou vendo muito atualmente é muitas queixas, assim, de que as queixas que chegam para as mães, eles não estão conseguindo controlar as crianças. E aí já fica rotulando a criança como se tivesse algum tipo de transtorno. Então, precisa primeiro avaliar como que é aquele ambiente que aquela criança está inserida e ver quais as mudanças que precisam ser feitas para ele ter uma melhora na escola, né? Então, tem que ser falar com os pais, avaliar o que está acontecendo. Tá? Já tive casos, às vezes, que a criança mudou de professor e mudou. Tipo, o transtorno dela, que tinha com aquele professor que não tinha muita paciência, sarou com outro professor. Tá? Então, a gente tem que avaliar que nem sempre o problema é com a criança. Então, eu falo muito do ambiente determinando o que aquela criança é. Tá? Então, para mim, o ambiente que a criança está inserida assim, é o principal no comportamento dela. Então, por isso é importante os pais darem a direção, né? Quem manda em casa são os pais, não é a criança. Não tem que ter medinho de choro de criança, não. Não tem que ter medo da criança. Sabe? Eu vejo pais e mães completamente assim, desesperados quando a criança chora, não sabe o que fazer, a criança bate pai e mãe. Isso é inadmissível, sabe? Então, precisa ver aí o que tem que ser mudado nesses casos. E é engraçado que a criança, muitas vezes, na escola, ela tem um comportamento até diferente, porque na escola ela sabe realmente quem manda, né? Então, na escola ele não chupa chupeta, na escola ele come direito, na escola ele... Como que na escola ele faz tudo isso? É porque sabe realmente essa questão da regra e da hierarquia. Eu falo para as mães sempre assim, a criança ela é o meio ambiente. Então, se ela é estimulada
E se ela tem regras, tanto que é tão importante regras e rotinas para a criança, né? Horário para acordar, horário para comer, horário para fazer tarefa, porque ela se sente mais segura. Agora, aquela criança que não tem hora para nada, aquela criança que o pai deixa fazer tudo, aquela criança que só dorme se assistir celular, aquela criança que só Só come o que quer, faz o que quer, então aí é o meio permissivo, né? Eu falo para as mães, a permissividade ela é muito ruim para a saúde emocional da criança. A criança A rotina é muito importante, porque a criança que tem rotina fica precisa precisa de previsibilidade. Quando ela sabe o que vai acontecer, fica muito mais fácil de lidar, porque a criança se sente segura. Então, vamos supor, uma criança que dá show quando você vai sair na rua. Você vai ter, quando você sair, você já fala, ó, nós vamos no shopping, eu não vou comprar nada para você, tá? Então, assim, faça combinados, ó, nós vamos lá, nós vamos comer, nós vamos em tal lugar, você vai brincar em um brinquedo só, tá? Assim, já dá as regras. E qualquer coisa que eu falar as regras, até os adultos têm que cumprir. Então, crie as regras que você vai cumprir também, como mãe, como pai, entendeu? Dentro dessas regras, se alguém sai fora, aí já era. Entendeu? Então tem que estar sempre concentrado e seguindo as regras, todo mundo seguindo as regras, que aí fica melhor para todo mundo. Travou de novo, Ju. travou de novo. Ah, mas que chato. Tá travando bastante. Ó, Ju, chegou uma aqui que é para você responder, ó. É normal a criança de 2 anos e 9 meses colocar a língua para o lado para falar? Então, na hora que eu ouvi essa pergunta, eu fiquei pensando, será que é aham? Ou será que é porque ela usa chupeta, né? A chupeta fica de lado e aí ela tem aquele ceceio lateral. É. Então a gente, eu fiquei pensando o que podia ser, né? Então, assim, se for porque ela usa de nenhum jeito, é normal colocar a língua pro lado para falar. Mas se ela usa a chupeta, aquela chupeta que fica do lado, e aí ela tem uma mordida aberta lateral, a língua vai escapar porque ela tem espaço para aquilo ali. E a gente recebeu muita pergunta de chupeta, né? De como tirar a chupeta, de como tirar dedo. Essa questão do hábito é uma coisa que preocupa muitos pais, né? Então, assim, várias... Em relação a essa de 2 anos e 9 meses, não é normal colocar a língua do lado para falar. Com 2 anos e 9 meses, igual você falou, quase 3. Uhum. Concorda e negociar e tudo. Agora, você tirar a chupeta, mais fácil, né? Porque a criança ela não vai ter tanta negociação assim. Conseguir tirar a chupeta até 1 ano, 2, mas é um hábito emocional até, né? Do que uma necessidade de sucção. A necessidade de sucção você tem no comecinho ali da primeira infância mesmo, né? Até os 2 anos você tem. Talvez até antes disso. Mas depois que passou dos 2, 3 anos, a negociação para tirar essa chupeta é maior. Mas eu ainda acho que os pais sofrem mais para tirar a chupeta do que as crianças. A chupeta eu falo que é para acalmar os pais, né? Não é para acalmar a criança. Exato. E assim, Ô, Ju, o que você orienta? Geralmente, até quando você orienta a tirar?
Está. Tá falando, tá falhando bastante na Você hora que breca pra fala. mim, eu não sei se eu breco pra você. Brecou de novo? Não deu para escutar direito o que você estava falando. Não deu? Eu, particularmente, Ficou eu travando. peço... Tá me ouvindo? Agora tô. Tá. Eu, particularmente, eu peço para não falar com a chupeta na boca, né? Então, assim, mesmo quando é bebezinho, é aquilo que eu escrevi naquele post também. Eu oriento, né, usar a chupeta só nos momentos em que a criança está mais agitada e mais chorosa, mais nervosa. Porque na hora que eu vou falar, se eu tiver com alguma coisa na minha boca, eu mudo todo o meu ponto articulatório. Aí tem mãe que fala assim, ah, Juliana, mas meu filho chupou chupeta até 4 anos e não tem troca. Sorte dele, mas 80% vai ter troca. Então, assim, se eu tenho o dedo na boca e eu fico falando, meu ponto articulatório, ele muda todo. Então, não é porque a criança quer chupar. E agora com a máscara tá um barato. Eles chegam lá pra gente atender com a máscara e dentro da máscara a chupeta. Dá vontade de falar, mãe, pelo amor de Deus, tira tudo. Então, assim, eu peço para tirar até os 2 anos, mas pelo que as dentistas falaram, até 3 anos e meio dá para segurar. Agora, o problema maior é o dedo, né? Porque o dedo você não consegue fazer essa retirada. E aí tem uma pergunta que a criança chupa esses 2 dedos, né? E aí a mãe queria saber se por chupar esses 2 dedos seria menos pior do que chupar só o dedão. E o que a dentista me disse é que não, é que na hora que eu coloco, vai empurrar os dentes para frente da mesma forma. E a posição da língua vai mudar também. Então, assim, quando pequenininho, tira a mão da boca. Tira a mão da boca. Se dormir com a mão na boca, vai lá e tira o dedo da boca da criança. Porque ele precisa se conscientizar daquilo. Agora, passou um tempo, a criança tá maior, você percebe que tem aquela questão, ficou nervosa, rói a unha, põe o dedo na boca, aí precisa de acompanhamento psicológico, né? Para daí tentar entender o que tá acontecendo e tentar tirar esse hábito, né? Eu geralmente oriento a tirar com 2 anos também, né? Perto de 2 anos. E o negócio do dedo, eu vejo muitos pediatras aqui, né, no Instagram falando que a chupeta é pior que o dedo. Né? Só que eu já acho o dedo pior justamente por causa disso. Não tem como jogar fora. Mentira. Né? Não tem como você tirar. Eu chupei dedo até 11 anos. Eu tirei quando eu coloquei aparelho, porque não tinha como eu chupar. Entendeu? Ou seja, porque botei aquele freio na época. Agora os aparelhos estão modernos, mas eu usei freio, usei aquele grudado no dente. Então, assim... Então, eu só parei quando coloquei aparelho. Então, eu acho o dedo pior. E o estrago na arcada dentária do dedo, eu também acho pior. Entendeu? Por experiência própria. Então, quando a criança chupa o dedo, eu falo, mamãe, não tem muito o que fazer, né? Agora, quando é aquele botar a mão na boca, chupar qualquer dedo, que todas as crianças chupam na fase oral, aí tudo bem. Mas aí é qualquer dedo, né? Não é o dedo fixo. É o dedo fixo que é o problema. Exato. É difícil de tirar. É muito difícil. É difícil. Eu também acho o dedo pior do que a chupeta. E aí, eu acho que a gente já podia ir para a parte da alimentação, né? Porque assim, se eu tenho esse hábito de chupar a chupeta, esse hábito de chupar dedo, como é que tá essa questão minha mastigatória, né? Será que essa minha língua não tá mais flácida? Será que eu não tenho uma falta de movimento aí para conseguir fazer esse processo de mastigação e conseguir engolir? Então, assim, eu sei que existem N técnicas para introdução alimentar e tudo, mas a gente tem que pensar desde a amamentação. Então, não conseguiu amamentar? Não furar o bico da mamadeira, né? Deixar a criança tentar fazer essa força de sucção, porque ela precisa trabalhar a força de musculatura de lábio, língua, bochecha, para quanto mais ela fazer isso, ela conseguir chegar numa fase de um alimento sólido ou semissólido com maior destreza de mastigar.
Então, até o controle do chocalho na boca mesmo, daquela chupada do chocalho que a criança dá, tá trabalhando musculatura. Então, assim, eu preciso deixar essa manipulação da mãozinha, que ele chupa a mãozinha. Por que chupa a mãozinha? Ele tá trabalhando também. Então, não é eu pensar na introdução alimentar 6 meses. É eu pensar na amamentação. Então, a amamentação, claro que tem toda a questão de contato, mãe com criança, de que o leite é o melhor alimento. Lógico que tem. Mas também tem toda essa parte de desenvolvimento orofacial, né? Então, eu preciso desse processo. E aí, vai de acordo com o pediatra, com a nutricionista e com quem for, como vai ser essa introdução alimentar. Eu, particularmente, gosto da parte de mastigação. Como fono, né? Eu penso em mastigação, eu tenho que ter todos os dentes para eu conseguir mastigar direito. Não adianta eu ter alguns dentes. Agora, dá para mastigar uma comida semissólida com a gengiva? Dá para mastigar uma comida, um legumes cozido, uma questão assim. Mas eu preciso estar do lado da criança, olhando o que ela está fazendo. Eu não posso, daí, se eu vou dar alguma coisa em pedaço, deixar ela ali e ir para outro lugar. Né? Eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com essa questão dessa introdução alimentar em pedaços e não ficar dando o suporte para a criança até ela realmente ter um controle oral bom. Um controle de... na verdade, assim, a consistência para quem vai oferecer em pedaços tem que ser a consistência que você consiga quebrar com o dedo. Isso, o dente do bebê, isso, ele é muito próximo à gengiva, então ele consegue triturar. Agora, na verdade, eu sempre falo isso para as mães, não é a mãe que vai decidir como que ela vai oferecer, é o bebê que vai conduzir a introdução alimentar. Perfeito. Né? Então, não adianta você querer dar em pedaços e a criança nem bota a mão na comida, entendeu? Não vai pegar. Você tem que dar uma colher e vai evoluindo na consistência conforme o desenvolvimento daquele bebê. Agora, tem crianças também que a mãe fala assim, eu tenho medo de dar em pedaço e engasgar. E vai com a colher, a criança trava a boca que não abre nem com reza brava. Aí pega o pedaço, põe na mão da criança, ela come. Então, é a criança, na verdade, que conduz, né? E aí, mais um motivo daquela mãe estar conectada com o bebê dela, para ela ver como que vai evoluir. Né? Essa fase da introdução alimentar é uma fase... Ao mesmo tempo que as mães têm muita expectativa, é uma fase estressante e é importante porque ela vai determinar a vida alimentar daquela criança. Exato. Né? Além dessa outra parte, né, da parte mastigatória, que já vai levar para a fala e tudo, essas outras coisas. Então tem que entender que tem que ser com prazer, né? Tem que ser sem medo, tem que ser gostoso. Tem que ser de preferência com a família reunida. Não pode ser um lugar que tenha muita briga. Porque se tiver briga no momento da alimentação, eu não vou comer num lugar que tem briga, eu vou ter medo. Eu tenho que ser exposto. Então, assim, eu vou fazer sujeira. Vou fazer sujeira. Depois eu pego e limpo. Bota uma toalha no chão, faz alguma coisa, né? Mas deixa sentir, deixa tocar, deixa amassar, deixa fazer bagunça. Porque ele tá explorando. Ele precisa fazer isso. E aí entra... A criança que come com a tela, o que acontece? É goela abaixo, né? Ele come mais. Mas talvez ele não precisasse comer tanto, né? Então, assim, se ele manipula a comida, se ele sente, se ele percebe o que ele está fazendo, o desenvolvimento dele é 1000 vezes maior do que aquele que está comendo um pratão daquela coisa toda da mesma cor, enfiando goela abaixo. Então, assim, a gente precisa ter o tempo dessa criança comer. É muito difícil esses 2 primeiros anos, né? Porque é muita dedicação. Se a mãe trabalha, ela tem que ter uma cuidadora ou alguém que faça muito bem feito todo esse papel também, né? Então, assim, é muito mais fácil eu dar mamadeira e trocar. Eu choro porque eu não quero almoçar. Toma uma mamadeira. Eu choro porque eu não quero jantar. Eu mamo e durmo. É mais fácil para todo mundo isso. Só que não é o legal, né? Não é o melhor. Não é, e a gente tem que querer o melhor, porque eu tô formando um adulto, eu tô formando uma pessoa e eu preciso formá-la direito, né? E formando um hábito que ela vai levar para o resto da vida. Meus pacientes sabem o tanto que eu sou chata com alimentação, porque eu falo, a criança que se alimenta bem, ela nunca vai precisar fazer dieta na vida dela. Ela vai aprender a comer o certo. E é visível, Ju, é impressionante.
isso é visível, né, no consultório. A criança que se alimenta bem, o tanto que a saúde dela é melhor. É aquela criança que já não fica tanto doente, não evolui com pior. Então, assim, a alimentação, para mim, é um dos maiores pilares da saúde da pessoa, da imunidade, da saúde como um todo. E a mãe tem que entender que nesse processo de começo, muitas vezes a criança vai negar, mas não é porque ela não gosta. É porque ela não sabe se ela gosta, né? Ela tá aprendendo. Então, tá aprendendo a comer. Então, muitas mães falam assim, mas ele não come nenhuma fruta. Mas você deu uma vez um pedacinho de banana e nunca mais também. Então, não. Vamos dar, depois dá de novo. E aquilo que você disse, a família tem que comer igual. Não adianta nada eu comer o pastel e falar pro meu filho comer comida saudável. Não adianta nada eu falar pro meu filho, sai do celular e eu tô no meu celular. Falar, vai brincar e eu tá no meu celular. Então, assim, eu tenho que dar uma possibilidade prazerosa pro meu filho para ele trocar o celular pela brincadeira. É muito mais difícil brincar do que ficar no celular? Claro que é. Mas eu preciso dar essa... Então, vamos fazer o macarrão com a mamãe. Sei lá, vamos fazer alguma coisa junto, que aí eu tiro, mas eu chamo ele para perto de mim, né? E eu acho que as mães realmente, os pais, as mães, estão com essa dificuldade de entender que eles tomam conta. As crianças estão tomando conta. As crianças estão mandando. As crianças chegam no consultório que você fala, meu Deus. Com 3 aninhos, falei, tem que colocar na escola, já tá na idade, não sei o que. Virou pro menino e falou assim, você quer ir pra escola? Eu falei, não. Você que tem que decidir com o seu marido se vocês querem mandar seu filho pra escola. Não é a criança que tem que decidir isso. Então, assim... por isso tem pai e mãe, né? Exato. E acho que eu não sei o que acontece, mas tá todo mundo muito perdido. E foi esse um dos motivos de eu começar a escrever. Porque eu comecei a escrever em agosto, né? Que foi quando a gente voltou a atender. E voltou com uma característica de paciente tão diferente do que 1 ano e meio atrás, que me assustou muito. E eu fiquei pensando nesses pequenos, nesses de 3 anos. Falei, se eles têm 3 anos hoje, eles tinham 1 ano e meio. Então, se eles não falavam porque tinham 1 ano e meio, como que eles estão chegando agora se eles ficaram o tempo todo no celular? Só que naquela época, teoricamente, o pai tinha que trabalhar, a mãe tinha que trabalhar, e a possibilidade que existia era ficar no celular. Então, ninguém vai julgar se está certo ou se está errado, mas agora que acabou isso, que todo mundo voltou, que criança voltou para a escola, vamos estimular direito, porque agora a gente vai conseguir separar o joio do trigo, né? Agora eu vou conseguir saber quem é a criança que só está mal estimulada e quem é a criança que tem realmente um atraso e precisa de um acompanhamento, talvez de uma equipe multiprofissional. Porque o número de crianças com atraso grande está muito grande. Só que aí tem algumas que estão naquela linha, né? Que você fala assim, não, vamos estimular e vamos ver o que acontece. Tem umas que de uma semana para outra vão, que é uma beleza. Tem outras que você realmente fala, não tá muito legal. Assim mesmo. Não, e outra, você estava falando negócio de comportamento. Hoje em dia as crianças estão diferentes, tá? As crianças são questionadoras. As crianças têm muito mais informação do que a gente tinha na nossa época. Só que na nossa época, a gente cresceu na rua. Os pais nem sabiam onde a gente estava. Aí você pega uma criança de 10 anos hoje, a gente era muito mais safo na época. Entendeu? Sabe? Fazer coisas que hoje em dia a gente não vê nossos filhos fazendo. A gente não deixa, o tal de dar autonomia, a gente tem medo. E outras crianças, ao mesmo tempo que a gente dá uma liberdade maior de proximidade com as crianças, o que está se perdendo é justamente a autoridade dos pais. Antigamente era o autoritarismo, né? Do faz o que eu estou mandando, que eu sou teu pai, tipo, dane-se o que você pensa, o que você sente. Hoje em dia a gente se preocupa com o sentimento das crianças. Porém, não pode perder a autoridade, que é o que está acontecendo. Você falou, né? Quem manda são os pais, não é a criança que decide se ela vai mamar perto da hora do almoço ou não. São os pais. Eu falo, às vezes a mãe fala assim, mas ele pede. Eu falei, você já experimentou falar não? Aí eu falei, você acha legal tomar uma mamadeira 1 hora antes do almoço? Não é legal. Todo mundo sabe. Entendeu? Aí eu falei, se teu filho te pedir uma cerveja com 2 anos, você vai dar? Então, assim, é questão de ter bom senso, né? Então, hoje em dia
Eu acho que o bom senso se perdeu muito, sabe? Então, tem que ver muito bem aonde que a gente está analisando. Eu falo, dependendo da queixa que a mãe me traz, eu já sei como que é o ambiente daquela família. Sabe, é complicado, a gente até tenta orientar, né? Mas eu sou bem clara, né, nas minhas orientações. Eu falo para as mães, eu falo, olha, eu não posso fazer uma coisa por você que é responsabilidade sua. Você vai me trazer um problema, eu vou tentar te ajudar a achar a solução. Só que quem tem que se responsabilizar é você. Né? E muitas vezes os pais não se responsabilizam. Estão terceirizando a educação dos filhos. Né? A gente vê isso nas escolas. Antigamente os professores eram nossos mestres. Né? Hoje em dia, a criança até bate em professor. Então, está se perdendo muito disso. Eu falo que ainda bem que tem eu e você, assim, que fica perturbando as mães todo dia escrevendo um monte de coisa. Pelo menos alguns a gente ainda vai conseguir fazer alguma coisa de bem, pode ter certeza. Vai. Ó, e eu vou te falar, quando as mães mudam, as mães fazem o que é proposto, as crianças mudam o comportamento. Gente, é impressionante. Eu já tive criança, a mãe chegou aqui e falou, estão falando que ele tem transtorno opositivo desafiador. Eu falei, gente... Aí eu falei para a mãe, eu falei, ó, faz isso assim, vamos tentar fazer assim. Na outra consulta, tipo, um mês depois, a mãe falou, doutora, ele é outra criança. Ela falou assim, foi eu mudar a maneira de lidar com ele mudou, entendeu? Então você vê que o problema não é a criança, são os pais, é o ambiente que ela tá. Então, os nossos filhos são nossos espelhos. Então, se ele tá tendo um mau comportamento, ao invés de reclamar, ficar criticando, procura ver o que ele está querendo te dizer, por que ele está agindo dessa maneira, né? Pergunta por quê, o que ele está querendo me dizer com essa birra? O que está acontecendo, sabe? A gente tem que aprender a se questionar, né? O que eu fiz que ele reagiu assim, né? O que eu posso fazer para melhorar essa reação dele? Porque a gente vai criando conexões já, e já quando acontecer o próximo episódio igual, a gente já vai saber o que fazer. É muito legal, quando eu comecei a seguir você e tudo, né? Eu vejo que a gente tem uma cabeça muito igual. O paciente chega para mim com todas as queixas que a mãe já traz, com o diagnóstico Google prontinho, né? Eu falo para o seguinte, vamos ter 2 meses fazendo a coisa certa. Se em 2 meses fazendo a coisa certa continuar errado, aí a gente pensa em qualquer outra coisa. Antes disso, a gente vai pensar que é o ambiente. Se não for o ambiente, ele vai continuar do jeito que ele está. Se ele for realmente qualquer outra coisa e você fizer tudo direito, ele vai continuar fazendo o que não deve ser feito. Agora, se você mudar o ambiente, se você conseguir conversar com o pai, com a avó, com a escola, com todo mundo, se vocês criarem uma rotina e vocês fizerem o certo, essa criança muda pelo menos em 2 meses e a gente consegue observar a evolução dela. E aí a gente vai entender que não era ela o problema estava aqui. Então, quando eu te convidei, você me convidou e virou aquela bagunça, foi assim, porque eu percebi em você uma pessoa que pensa muito parecido comigo e fica mais gostoso da gente conversar, né? Porque é tão óbvio pra gente que a criança merece um desenvolvimento bom e que nós pais estamos culpados em relação às coisas erradas, que a gente está querendo falar pro mundo. Faz a coisa direito, porque a criança merece, tá um pecado. Nossa, o tanto de transtorno que eu questiono, Ju, que chega pra mim e fala, na escola estão falando que ele tem isso. Aí eu falo, gente, eu preciso de encaminhamento para neuropediatra. Eu falei, neuropediatra pra quê? Sabe? Então, primeiro eu falo, eu tô vendo a sua criança, eu não tô vendo o transtorno dela. Entendeu? Então, até porque tem muitas queixas assim, na escola ele é de um jeito e em casa ele é de outro. Então eu falo, então você vê que é o ambiente que está mandando nisso. Porque quando a criança tem um transtorno, ela tem um transtorno em tudo quanto é lugar. Não é só na escola ou só em casa. Entendeu? Então isso tem que ser muito bem avaliado, né? E aí o tal do negócio que entra a conexão dos profissionais, né? A gente vê muita gente assim, tipo, né? Aquele negócio, tem transtorno, dá remédio. Eu questiono muito transtorno, até porque alguns transtornos, sei lá, autismo, né? Hiperatividade, você não dá em uma consulta.
Você precisa de muita avaliação, até crianças assim que eu vejo, que eu acompanho desde bebê, eu preciso de um tempo para poder observar como que está a mudança do comportamento da criança, né? Porque alguns transtornos são diagnosticados depois de 2, 3 anos, que é justamente essa fase que a gente está falando agora, né? Do desenvolvimento de fala, de comunicação, da linguagem no geral. Então, isso precisa ser muito bem observado, porque com essa pandemia, o tanto de transtorno que apareceu, que eu estou questionando. Eu falo assim, tem criança que fica na escola meio período, né? Eu falo assim, meio período ele faz o quê? Ele a hora da matéria. Eu falo, tá, e o outro? Não, o outro ele vai para casa. E faz o quê em casa? Ele fica no celular. Eu falo, então larga ele o dia inteiro na escola, porque na escola, pelo menos, ele vai ter as atividades recreativas, ele vai ter o horário das coisas. Não é que a gente cuide mal como pai, mas é que a escola tem todo um cronograma de estimulação que a gente não tem. E aí, a hora que a gente pegar à tarde, a gente fica com eles, mas verdadeiramente ficando, né? Porque não adianta nada ele tempo de qualidade. Exato. Eu tenho dó dele ficar em casa, ficar na escola o dia inteiro. Eu tenho dó de deixar ele no celular a tarde toda. Então, vamos pensar que na escola ele tem a rodinha para rodar, tem o balanço para ir, tem os amigos para brincar. Então, eu não sei se lá a gente conversa bastante, né? Mas a gente está fazendo isso. Se o horário que ele está é o horário da aprendizagem, vamos ver de ficar o dia inteiro para no contraturno ele poder brincar. Porque ninguém sai de casa mais para brincar, né? Ninguém vai para a rua para jogar bola, ninguém faz mais essas coisas. E o ano passado foi um ano de prejuízo para todas as idades, né? Não só dos pequenininhos nessa fase, né, até os 2 anos, como os pré-escolares, os escolares, os adolescentes. Então, assim, foi um ano, eu falo, se para nós foi difícil, desafiador, imagina para as crianças. Um ano na nossa vida não é nada. Imagina um ano na vida de uma criança de 2, de 3 anos, é metade da vida dela. É metade da vida dela que ela deixou de ver os amigos, deixou de ver família, deixou de brincar na rua, entendeu? Então tem mãe que às vezes fala assim, eu tô com medo de mandar para a escola. Então eu falei, a criança precisa da escola, sabe? Os prejuízos de ficar em casa foram muito maiores do que se tivesse mandado para a escola e pegado os 10, 15 resfriados que vai pegar durante o ano. E vai mesmo, é isso aí. Voltando na pergunta dos 3 anos e meio que não come sólido, tá errado, tá? Para quem perguntou, 3 anos e meio tem que estar com uns 2 anos, já tem que comer comida normal de casa. 3 anos e meio é para comer de tudo. Agora sim, se tem 3 anos e meio e não come sólido, não adianta querer forçar a comer sólido, porque ele não vai dar conta, estruturalmente falando, e de sensibilidade. Então a gente tem que fazer um trabalho de iniciação de textura. Talvez não precise começar lá no líquido, mas assim, vai ter que começar de uma comida mais, como se fosse uma introdução alimentar. Vai ser mais rápido, mas a gente precisa apresentar. Perguntaram, doutora, do doce antes dos 2 anos, por que não? Por que não? Justamente, todo mundo sabe que açúcar faz mal, não sabe? Né? Isso aí ninguém precisa falar. Açúcar faz mal. E hoje o nosso comeu e não morreu, que a gente aprendeu, tá hoje todo mundo dependendo do chocolatinho nosso de cada dia, do açúcar no suco de frutas, que não precisa usar porque suco já é doce, tá todo mundo dependendo do açúcar. Então, hoje em dia a gente já sabe que o hábito que manda na nossa vida. Então, uma criança, no início da introdução alimentar, ela tá formando o paladar dela. E se ela tem por 2 anos o hábito de não comer doce, ela vai continuar com o hábito de não exagerar no doce. Entendeu? Então, assim, uma criança de 2 anos e meio que nunca comeu um chocolate na vida dela, quando você apresenta o chocolate para ela, ela vai comer um pedacinho. Pode ser que ela goste muito e pode ser que ela não goste. Se você bota um chocolate que é desconhecido para uma criança de 2 anos e uma maçã, que é o que ele está acostumado a comer, ele vai na maçã. Ou seja, ele vai escolher o mais saudável. Tá? Então, isso é importante, né? Então, fora as outras coisas. Cárie leva obesidade, aumenta a insulina, no futuro leva síndromes metabólicas, né? Esses outros prejuízos básicos. Mas o importante que eu acho na infância é a questão do hábito, né? É um hábito que ele vai levar para o resto da vida.
Tá? E assim, isso é visível, sabe? As crianças que têm o hábito de se alimentar bem, elas vão manter o hábito. Ah, vai no aniversário, ela vai comer 2 brigadeiros. Agora, aquele pititico de 1 ano que toma Coca-Cola na mamadeira desde 1 aninho, quando ele tiver com 4 anos, além dele já estar obeso, ele vai comer 10 brigadeiros na festa do amiguinho. Entendeu? Porque é o hábito dele. Ah, então, o hábito é importante, né, para todo mundo. E a Nosso mãe tempo tá acabando, acho que tem mais 5 minutos. E a mãe não tem que ter dó daquilo que a criança não conhece, né? Então, assim, nessa Não tem. época, só ofereça comida saudável. Não tem que oferecer comida que não é saudável. Seja o exemplo mesmo, né? Eu falo para as mães, enquanto você puder mandar na alimentação dele, mande e faça o que é certo. Né? Porque ele vai comer porcaria, mas ele não precisa ser viciado na porcaria, né? Por isso que é importante o hábito. Essa que está escrito aqui, ó, dicas para bebê de 34 meses, o que fazer? Eu não li o final da pergunta. Foi você que me mandou. 34 meses é quase 3 anos. Seria, acho que é 3 a 4 meses que eu entendi, não é? Eu também não entendi. Ela botou quando pensar, mas eu acho que seria assim, quando que é para estimular o bebê, né? Desde o que a gente fazer para estimular um bebê de 3 a 4 meses. Tá. Estimular. Eu acho que nós respondemos acho que já foi as perguntas que mandaram, exato. Foi delicioso. Deixa eu ver. Obrigada aqui pelos elogios, todo mundo que mandou. O que a gente não conseguiu responder aqui, depois a gente responde. Vocês podem mandar na caixinha, a gente vai respondendo depois. Aqui, ó. Existe alguma relação com a falha e o desfraude? Porque algumas crianças... Não veio o resto. Não tem relação a fala com o desfraude. Na verdade, não é nem relação, mas assim, para a criança desfraudá-la, já tem que estar falando, né? Não tem como você desfraudar uma criança que não fala. Maturidade. É maturidade neurológica. E eu falo sempre aqui também, não é os pais que desfraudam, é a criança que vai largar a fralda. Então, a relação da fala seria essa. Fala e desfraude. O que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Acho que foi tudo. O que eu não respondi, depois a gente responde. Mas, Ju, foi muito bom. Depois a gente marca outra, que tem bastante coisa para falar de desenvolvimento. Muita coisa, muito gostoso. Desculpa pela internet. Vou ver o que acontece aqui. É bom que agora puxa a orelha do marido. Agora engrenou. Agora no finalzinho foi bem. Deu para... Não travou. Os 20 minutos finais foi legal. Não, beleza, então, Ju, muito obrigada, foi muito bom, gostei muito do nosso bate-papo, depois a gente marca outra. Vamos marcar sim. Obrigada a você e que a gente consiga aí eu vou deixar estimular, orientar pelo menos, né, bastante gente. Vamos sim. Eu vou deixar salvo aqui no meu perfil, depois eu te mando o link se você quiser botar no teu também, tá? Gente, pessoal que participou, muito obrigada. Entrou bastante gente. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.